Uma notícia que virou piada ontem foi essa aqui, do UOL, na coluna do Ricardo Feltrin, com a manchete: Regina Duarte diz a amigos que quer voltar à Globo. Se vocês se lembram bem aqui, né, isso foi esse ano ainda, gente. Tipo, é tanta coisa que parece que foi 10 anos atrás, mas esse ano a Regina Duarte topou integrar a Secretaria de Cultura do governo Bolsonaro, substituindo alguém que fez um vídeo apologista do nazismo, né, com estética nazista, com uma linguagem nazista, com um discurso inspirado num discurso do Joseph Goebbels, que foi o ministro de propaganda do governo nazista. Ele cai quando se descobre essa relação entre o vídeo dele e a estética do Goebbels, com um prêmio de cultura que tinha todos os princípios também nazistas, e a Regina Duarte vai lá e ocupa esse cargo. E é claro que, nessas circunstâncias, dada a ocasião na qual isso acontece, isso foi extremamente criticado por colegas da Regina Duarte, causou uma enorme polêmica, né? Pessoas próximas a ela questionaram essa decisão dela, ou elogiaram ela nos bastidores, né? Boa sorte, vá bem, se cuide, e depois ela usa isso como justificativa para dizer: olha só, eu tenho apoio dos meus amigos aqui, e essas mesmas pessoas são obrigadas a publicamente dizer: não, olha, é o seguinte, Regina, eu desejei sorte para você, mas não concordo com esse governo, não compactuo com o Bolsonaro. Regina, eu não imaginei que você fosse colocar a minha foto ou a foto de qualquer um, né, colega nosso, sem até comentar ou pedir autorização da gente. Realmente eu torço para que você consiga exercer, né, e fazer a diferença num governo que desprestigia tanto a classe artística, né, que persegue tanto a classe artística. E realmente, você sendo uma artista, eu conheço há mais de 30 anos, que é artista desde pequena, que é da família, tem artistas. Espero que você faça a diferença. Mas eu não quero ser usado como alguém que está ali no teu Instagram, porque dá a entender que eu apoio o governo do Bolsonaro e eu não apoio, Regina. Eu nunca aprovei, nunca compactuei com esse governo, inclusive não votei no Bolsonaro. Eu achei muito indelicado da sua parte, gostaria, com todo carinho, que você, por favor, pedisse à sua equipe para que retirassem a minha foto, por gentileza. Tá bom? Muito obrigada. Ou seja, foi uma enorme de uma polêmica, porque, afinal de contas, a gente tinha aqui uma figura pública brasileira, né? Um nome importante da televisão brasileira, embora você possa não gostar da atuação dela, possa achar que ela é canastrona, mas são grandes papéis na televisão brasileira, papéis memoráveis, e é um nome da televisão brasileira bastante reconhecido. Então, ao fazer essa manobra, né, de sair da televisão, e ela foi demitida no Jornal Nacional ainda, né, quando William Bonner anuncia que o contrato dela com a TV Globo havia sido revogado pela participação dela no governo, alguém demitido ao vivo na televisão, ela vai lá e integra esse governo. E naquela época, o que a gente falou aqui é sobre o papel dos colaboracionistas, né? Pessoas que integram governos complicadíssimos, como é o caso do Bolsonaro, que tem denúncias de crimes contra a humanidade, por exemplo, que está agora em Haia para ser avaliado, e sabe-se lá o desdobramento disso, mas certamente qualquer pessoa que passar por esse governo vai estar marcado a ferro e fogo por muito tempo, por muito tempo. E na época eu mencionei duas coisas, né? Eu mencionei primeiro, em relação a esse prêmio cultural anunciado pelo Alvin, num vídeo com estética nazista, como esse prêmio, como essa mensagem que eles transmitiam se assemelhava muito ao nazismo mesmo. Tem um documentário excelente chamado A Arquitetura da Destruição. Assistam se vocês não viram, porque é muito interessante, mostrando como o aspecto cultural, o aspecto estético era um elemento fundamental da proposta nazista. O corpo humano, né, a forma do corpo humano. E se a gente pensar, por exemplo, em outro elemento que eu mostrei na época aqui, que era a cineasta Leni Riefenstahl, que foi a cineasta que fez dois filmes icônicos, na verdade, embora fossem filmes nazistas, mas filmes icônicos mesmo, que foram O Triunfo da Vontade e Olímpia, através dos quais essa cineasta, que era uma grande cineasta, e isso é importante reconhecer, embora ela fosse colaboracionista, compactuasse com o nazismo, ela era uma grande cineasta e é considerada uma das maiores cineastas da história. Ela ajuda a compor, através do cinema, através das imagens dela, através da linguagem cinematográfica dela, ela ajuda a compor a estética nazista. E ficou marcada para sempre também como nazista, né? Como uma pessoa que atuou no governo nazista. Ela filmou O Triunfo da Vontade, que foi em 34, e depois em 36 ela filma as Olimpíadas de Berlim e o filme lançado em 38, se não me engano. Bem, e aqui você tem como as pessoas ficam marcadas, né? Ao atuarem, ao participarem de governos
com perfil fascista, por exemplo, as pessoas ficam marcadas, algumas conseguem se descolar com o passar do tempo, não foi o caso da Riefenstahl, ela ficou a vida inteira marcada como nazista, e no caso da Regina Duarte é difícil dizer se ela vai conseguir se descolar do Bolsonaro agora, porque certamente é uma mácula na biografia de alguém, né? Participar de um governo como o do Bolsonaro, um governo agora que acumula quase 100 mil mortos na pandemia, e, em grande parte, devemos ressaltar isso, em grande parte devido à incapacidade do governo de lidar com isso, as mensagens contraditórias que mandava, ao estímulo de voltar ao trabalho, isso pondo em risco a vida das pessoas. Então, é difícil saber se a Regina Duarte, num futuro próximo, vai conseguir limpar a imagem dela, se reabilitar, né, para a opinião pública. Segundo a reportagem do Ricardo Feltrin, parece, de acordo com Regina Duarte, que alguns escritores já se interessaram em fazer uma novela com Regina Duarte. Então, certamente, se ela voltar para a televisão, isso vai gerar uma polêmica e muita gente não vai gostar disso. Aqui é um outro elemento também que a gente tem debatido bastante aqui sobre qual é o limite também da condenação pública, né? Até quando vai isso? Porque se a gente pensar, por exemplo, no caso do William Vac, que em 2017, se não me engano, surgiu um vídeo dele com falas racistas e ele foi demitido da Globo, ficou no YouTube durante um tempo e agora volta como um dos principais nomes de jornalismo da CNN Brasil. Então, num breve intervalo de tempo, o William Vac, claro, ainda tem a pecha de racista nele, mas, de certo modo, conseguiu se reabilitar. Talvez ocorra a mesma coisa com a Regina Duarte. Passando aí alguns meses ou alguns anos, talvez ela volte para a carreira dela e... Bem, as pessoas esqueçam, né? Não sei também, não sei dizer. Acho que para muita gente está associada a imagem dela agora ao Bolsonaro. Inclusive, uma piada que fizeram ontem que eu achei bastante engraçada é que ela vai interpretar agora o papel da Rainha do Gado. Os bolsonaristas aí estão certamente apoiando a Regina Duarte, sabe? Bem... E vale lembrar também a patética, sabe, ridícula e assustadora entrevista que ela deu para a CNN Brasil, no qual, segundo ela própria, ela teve um chilique lá no meio da entrevista porque mencionaram a Maite Proença, falaram das mortes de coronavírus, das mortes de artistas que naquela época ali tinham, sabe, falecido pelo coronavírus ou por outras razões, mas que a secretaria dela não tinha feito nenhum tipo de homenagem a essas pessoas, nenhuma menção ao nome dessas pessoas, e ela disse que, bem, devemos ser leves, né, carregar esses corpos atrás da gente. Não quero arrastar um cemitério de mortos nas minhas costas. Não desejo isso para ninguém. Sou leve, sabe? Tô viva. Estamos vivos. Vamos ficar vivo. Porque olhar para trás... Não vive quem fica arrastando cordéis de caixões. Ou seja, uma falta de sensibilidade total, né? Assim, é inacreditável, de fato, o precipício moral que o Brasil entrou, né? As pessoas simplesmente têm 100 mil mortos e é como se fosse, sabe, uma coisa banal, sem nenhum tipo de relevância. O Bolsonaro falando numa live ontem que, sabe, vida que segue, morreu e é isso, e não tem muito o que fazer e a gente continua adiante. E a vida que segue. É assim que vai ser também com o coronavírus. Te lamenta todas as mortes. Já está chegando ao número 100 mil, talvez hoje, é isso? Essa semana chegará, provavelmente chegará a 100 mil. Vamos tocar a vida e buscar uma maneira de se safar desse problema. Sim. Sabe, é um desprezo à vida, é uma insensibilidade que ficou bastante expresso isso na passagem da Regina Duarte na Secretaria da Cultura, o modo como as pessoas que entram nesse governo compram um governo de destruição, compram uma mensagem de falta de respeito à vida, basicamente, é isso. Já que a gente falou da Riefenstahl aqui, falou de cinema, eu quero mencionar aqui um pouco sobre isso, né, que eu vi essa semana um filme muito legal chamado Jojo Rabbit, que é um filme sobre uma criança durante o governo nazista que faz parte do grupo infantil da juventude hitlerista. E ele é fã do Hitler, é um fanático, né? Uma criança fanatizada. Esse filme mostra como operava o processo de fanatização mesmo, de radicalização das pessoas durante o regime nazista. E é muito impactante, porque é um filme de comédia e ao mesmo tempo mostra uma dura realidade, sabe? Uma coisa que foi real mesmo. Você tem figuras, por exemplo, como o Papa anterior, o Bento XVI, o Ratzinger, que era da juventude hitlerista,
escritores que fizeram parte, sabe, figuras que fizeram parte desse movimento, e não tinha muita escolha, na verdade. As crianças eram obrigadas a fazer isso, e eles iam radicalizando as pessoas desde a juventude, desde a infância, para que vissem no Hitler essa figura mitológica, né, o mito Hitler. Então, é assustador você ver como opera o mecanismo de radicalização das pessoas. E falando em radicalização, eu devo mencionar aqui também um desdobramento de ontem do vídeo que eu fiz sobre o Olavo de Carvalho, quando eu mencionei que o PayPal bloqueou a conta do Olavo na plataforma. E eu conversei com uma pessoa que participa do Sleeping Giants Brasil, e ela me contou um pouco do que se deu ali, e ela falou que a decisão foi feita nos Estados Unidos. Não tem nada a ver com o PayPal Brasil, foi feito na sede nos Estados Unidos. Então foi uma decisão devido à violação de políticas do próprio PayPal. Eu vou ler para vocês aqui um trecho da política do PayPal, para vocês entenderem como foi feito o cancelamento do Olavo de Carvalho. Tem aqui um item na política que diz o seguinte, olha, você não pode usar os serviços do PayPal em atividades que, é o item F, a promoção de ódio, violência, racismo e outras formas de intolerância discriminatória, que é algo que o Olavo faz consistentemente, repetidamente, ataca grupos, ataca homossexuais, ataca diferentes minorias, ou seja, é alguém que utilizava o PayPal aqui para receber dinheiro para dar aulas com esse tipo de conteúdo. E segundo essa pessoa me contou, mandaram vídeos traduzidos, legendados para os Estados Unidos, legendados em inglês, para que eles avaliassem o conteúdo do Olavo de Carvalho, e a decisão partiu disso. Então eles avaliaram que o conteúdo do Olavo de Carvalho violava as práticas do PayPal. E ontem também o UOL fez uma reportagem que eu achei pavorosa, na verdade, a reportagem, quando você lê aqui. A manchete é: veto de PayPal ao Olavo de Carvalho é discriminatório, diz especialistas. E o UOL entrevistou alguns advogados, alguns especialistas em direito aqui, que falaram sobre isso, que era uma violação da livre expressão do Olavo de Carvalho, quando na verdade a decisão foi feita com base nas políticas internas do próprio PayPal. E isso aqui do UOL, né, para mim sinaliza já que o grupo que é dono do PagSeguro, que é outra plataforma também de pagamentos virtuais e que o Olavo utiliza para os seus cursos também, meio que sinaliza que o UOL não vai tomar nenhuma medida contra o Olavo de Carvalho. Ou seja, o PayPal, uma empresa internacional, mundial, uma empresa gigantesca, avaliou que o discurso do Olavo de Carvalho é discriminatório, é perigoso, propaga ódio, mas no Brasil o UOL, através dessa reportagem aqui, como eles mostram, e possivelmente PagSeguro também, vão achar que a fala do Olavo de Carvalho está protegida, né, está respaldada pela livre expressão, que ele pode simplesmente propagar ódio, intolerância, sabe, racismo muitas vezes, né, como ele fala sobre movimentos negros, propagar homofobia sem problema nenhum, porque afinal de contas é livre expressão, né? A gente tem essa liberdade de vir aqui insultar as pessoas, difamar pessoas, caluniar pessoas, porque, bem, é isso, né? É isso, um direito constitucional. Sendo que, como a gente já mencionou aqui anteriormente, essa noção de livre expressão é algo que não existe na natureza, é algo criado. Os seres humanos determinaram em algum momento que isso era importante para as democracias, e certamente no século XVII, século XVIII, quando pensaram isso, filósofos, né, debatendo esse assunto, não imaginavam que, tantos anos depois, teriam Olavo de Carvalho propagando mensagem de intolerância contra jornalistas, perseguindo jornalistas, insultando jornalistas. Tem uma reportagem aqui que eu mencionei para vocês já meses atrás, sobre o caso da Letícia Duarte, que era uma jornalista investigando o Olavo de Carvalho e a extrema-direita, que ela foi na casa do Olavo de Carvalho, conversou com ele, entrevistou o Olavo, publicou um texto sobre ele, e depois o Olavo chamou a Letícia para ir na casa dele, ela foi lá na casa dele e ele a insultou, chamou de vagabunda. Eu vou pôr para vocês o link aqui dessa reportagem para que vocês confiram. Então é alguém que estimula o ódio contra jornalistas, contra a imprensa. Se há uma crescente descrença em relação à imprensa, são vários fatores, na verdade, né? Não apenas isso, certamente, mas são vários fatores, e um desses fatores tem a ver com a extrema-direita o tempo todo atacando jornalistas, atacando a imprensa, chamando de fake news, ou seja, há um trabalho coordenado, sistemático de destruição dos veículos de comunicação tradicionais. E eles fazem isso com o UOL também, provavelmente. O Olavo de Carvalho é alguém que sempre ataca a imprensa, sempre critica a imprensa, põe apelidinhos idiotas em jornalistas, ataca os jornalistas, insulta, expõe jornalistas, como ele fez com o Denis Russo da época. O Denis Russo publicou uma série de reportagens contando a experiência dele no curso do Olavo de Carvalho, porque ele fez o curso para poder fazer uma reportagem. Quando ele publicou essas reportagens aqui, o Olavo foi lá e publicou os dados pessoais do Denis Russo, a casa dele, endereço de parentes dele no Facebook.
E isso levou a uma perseguição enorme. O Denis teve que ir na delegacia para fazer uma queixa porque, sabe, é como o Olavo opera. E ele diz isso. Ele trabalha destruindo reputações, ele trabalha atacando pessoas. É o trabalho que ele faz. E, nesse caso aqui, o UOL simplesmente passou o pano total para o Olavo de Carvalho. Ou seja, segundo o UOL, ele tem todo o direito de fazer isso. Ele tem todo o direito de difamar as pessoas e atacar as pessoas na internet. E a gente menciona isso aqui dentro de um grande cenário de questionamentos sobre isso, né? Sobre os limites das redes sociais, sobre os limites da comunicação, sobre os limites da livre expressão, como é que a gente pode sanear o debate, como é que a gente pode encontrar mecanismos para poder evitar a destruição da sanidade, da racionalidade. É claro que a gente não pode ficar celebrando a censura das pessoas, mas, por outro lado, a gente também não pode ficar aqui abrindo as comportas para que as pessoas utilizem as plataformas para instigar a destruição da livre expressão também. Porque a consequência disso, aqui vale mencionar o Popper mais uma vez, né, o Karl Popper, filósofo, que menciona em seu livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, que menciona o paradoxo da tolerância, que quando você permite essa tolerância irrestrita a qualquer tipo de discurso ou qualquer tipo de ato numa democracia, essa tolerância irrestrita leva ao fim da própria tolerância, porque os intolerantes eles vão destruir os tolerantes. E é o que eles estão fazendo, na verdade. O trabalho que os bolsonaristas, os olavistas têm feito há muitos anos já é de destruição da tolerância. Eles são pessoas intolerantes que gradualmente estão contaminando completamente o discurso público e o debate. E certamente é um debate que vai voltar muitas vezes, que a gente tem que confrontar. Qual é o limite disso? O PayPal, por exemplo, em suas políticas estabeleceu o limite. A gente não vai tolerar discurso discriminatório, discurso de ódio, discurso intolerante. Eles estabeleceram esse limite. E eles operaram de acordo com suas práticas e foram lá e bloquearam o Olavo de Carvalho. Mas no Brasil você tem defensores aqui desse livre discurso de ódio e que leva a ascensão de figuras políticas como Bolsonaro depois. E aqui é outra questão, se Bolsonaro houvesse sido punido em algumas das muitas circunstâncias nas quais ele vai lá e faz apologia à ditadura, no qual ele faz apologia a torturadores, no qual ele vai lá e pede fechamento de congresso, se ele tivesse sido punido antes, a gente não teria esse cara no poder hoje. Essa é a velha história de esticar corda, eles vão esticando a corda, esticando os cordas, esticando os limites até um ponto que estoura. E daí não tem o que fazer. E o Olavo de Carvalho é uma dessas figuras que está constantemente esticando a corda e tentando chegar até os limites disso. E certamente, aqui eu falo sem nenhuma dúvida, o Olavo de Carvalho é um dos muitos agentes que levam até o bolsonarismo. E para você entender isso aqui, confira o livro meu com a Heloísa de Carvalho, com a filha do Olavo de Carvalho, que se chama Meu Pai Guru do Presidente. Tem impresso na editora, na Cota Editorial, e também tem já disponível agora em e-book na Amazon. Confira, porque ali você vai entender quem é essa figura, o que ele representa, o que ele diz, como ele persegue as pessoas virtualmente. Tem várias histórias de processos lá e de insultos que ele faz contra jornalistas, contra figuras públicas. Ou seja, é alguém que há décadas tem trabalhado desse modo e entende o poder da difamação, entende o poder da perseguição e da destruição de reputações. É o que ele faz, o trabalho dele é esse. Repito aqui, o trabalho do Olavo de Carvalho é destruir reputações dos seus opositores políticos, ideológicos ou sei lá o quê. E confira também meu outro livro, que é lançamento Minha Especialidade é Matar, que também conta esses vários mecanismos que levam ao bolsonarismo, incluindo o próprio Olavo de Carvalho. Bem, eu quero saber o que vocês pensam sobre essas histórias aqui. Primeiro sobre a Regina Duarte, agora querendo voltar a fazer novela, né? Se arrependeu amargamente de integrar o governo Bolsonaro. Vocês acham que ela vai ter condições de voltar para a televisão? Se vão aceitá-la de novo? Se vão passar pano agora para alguém que trabalhou no governo com um forte viés neofascista? O que vocês acham? Se ela deve merecer uma segunda chance também, todo mundo se arrepende, né? O que você acha? E também sobre a resposta do UOL aqui nessa publicação que eles fizeram, passando um pano violento para o Olavo de Carvalho, dizendo que ele tem toda a liberdade de se expressar, de propagar o seu ódio, de destilar calúnias, difamação, de insultar pessoas, porque afinal de contas, né, democracia tolera esse tipo de coisa. No Brasil, porque nos Estados Unidos o PayPal não aceitou. Bloqueou lá a conta do Olavo de Carvalho. O que vocês pensam também sobre a resposta do UOL? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, assine o canal, confira meus livros, tanto o sobre o Olavo de Carvalho, com a Heloísa de Carvalho, quanto o do Bolsonaro. E a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!